andeis cuidadosos. Tem traduções que dizem inquietos, tem traduções que dizem seguros, mas tem traduções que dizem ansiosos. O que é interessante, né? Porque cuidadosos é realmente uma pessoa ansiosa, é uma pessoa solícita, é uma pessoa preocupada, é uma pessoa insegura, é uma pessoa inquieta. Veja que a ansiedade não é algo que começou agora no século 21. A ansiedade não começou agora no século 21. Veja que o Senhor Jesus já falava de ansiedade muitos tempos atrás, desde os primórdios. Na verdade, quando você adentra o Velho Testamento, a Bíblia Sagrada diz sobre a ansiedade da seguinte forma: quando a ansiedade vier surgir no coração do homem, uma boa palavra o alegrará. Então, ansiedade não é algo que começou agora, nesse minuto, Não. Ansiedade já vem desde os primórdios. E Deus está dizendo o que para mim, para você, para nós? Não andes ansiosos, não se comporte, não atue com ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é autodestrutiva. A ansiedade é autodestrutiva. A ansiedade, na verdade, desestrutura, tanto de forma mental, psicológica, emocional e espiritual. A ansiedade faz com que você, sem você mesmo perceber, você cria um círculo à sua volta, e que dentro deste círculo parece que só você está dentro dele. Então a ansiedade não é algo de agora, não é algo que começou ontem, antes de ontem, não. Veja que Deus, o próprio Senhor Jesus, naquele tempo já estava dizendo: ei pessoal, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis inseguros, não andeis solícitos, não andeis assim, não se portem assim, não se comportem assim, não ajam assim. Então não é de agora, já é desde os primórdios. E ele continua dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Em outras palavras, então, nós entendemos que existe uma maneira que Cristo não quer que nós andemos. E como é que Ele não quer que nós andemos? Ansiosos. Ele não quer que você ande de forma ansiosa. E talvez você diga: e nem eu quero andar assim, é porque é algo que me pega, é algo que me toma, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. E é exatamente isso que você precisa saber trabalhar dentro de você, porque senão a ansiedade vai te consumindo. A ansiedade vai te consumindo. A ansiedade vai te desestruturando. A ansiedade, ela vai sorrateiramente envolvendo áreas da sua vida, e se você não tiver cuidado, você perde o ânimo, a vontade para tudo e quantas coisas mais. Então veja que a Bíblia diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Uma vez que a ansiedade instalada em você, você vai sofrer vários tipos de sintomas. Você vai sofrer com insônia. Você vai ser aquela pessoa em que parece que as coisas ruins virão ao seu encontro. E tanta coisa mais por conta da ansiedade. Então a Bíblia diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Primeiro, pelo que haveis de comer. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de se alimentar. Porque a ansiedade, ela traz essas preocupações, essas inquietações, essas inseguranças, que na verdade vai se instalando o medo dentro de tudo isso. É mais ou menos assim: você está almoçando e se preocupando o que é que você vai almoçar no outro dia. Você está jantando, você já está pensando o que é que você vai jantar no outro dia. Quer dizer, você sempre está um dia à frente. Se fosse um dia à frente que te levantasse, que te colocasse para cima, tudo bem, mas na maioria das vezes não é. Porque dentro dessa ansiedade vem a insegurança. E você começa, sem você perceber, despertar dentro de você uma mentalidade de escassez. Agora você está com a mentalidade que, se você não tiver cuidado, você vai ser aquela pessoa que vai começar a atrair a escassez para você mesmo, porque nada vai render, por mais que você queira. Então é importante que você entenda: primeiro, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Veja que essas três áreas são as áreas pelas quais todos nós lutamos: pelo que comer, pelo que beber e pelo que vestir.
Essas 3 áreas são as 3 áreas pelo que nós lutamos. Todos nós lutamos por essas 3 áreas. Nós lutamos o mês inteiro, trabalhamos para quê? Para termos o que comer, termos mantimento dentro da nossa casa, para termos o que beber e termos o que vestir. Então essas 3 áreas que Jesus aponta são as 3 áreas comuns da nossa vida. São as 3 áreas comuns da nossa vida. E aí ele continua aqui no mesmo versículo, olha o que ele diz: não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais importante do que o mantimento? Não é a vida mais importante do que a comida? Bem, se eu lhe fizer esta pergunta, você vai dizer, claro que sim. Então por que você anda ansioso? Porque essa ansiedade dentro de você é como se você ficasse naquele pensamento de que sempre vai faltar, não vai ter nunca, quer dizer, e você nem percebe isso. Isso vai se tornando para você como que se fosse algo, um martírio dentro da sua mente. Veja que a Bíblia Sagrada diz, não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Preste atenção que o que Jesus está querendo dizer de forma muito simples. Ele está dizendo o seguinte: todas essas demais outras coisas só existem porque vocês existem. Preste atenção em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca esqueci do dia que Deus libertou a minha mente de uma forma tão simples como essa que eu estou lhe dizendo. Me lembro muito bem, momentos difíceis, que o Senhor me levou a ler esta passagem de Mateus, capítulo 6, até o versículo de número 34. Li várias e várias vezes, até que o Espírito Santo disse uma coisa no meu coração, que eu guardo até hoje. Foi uma chave que virou uma libertação dentro de mim. O que ele na verdade está querendo me dizer, nos dizer é o seguinte: ei, todas essas coisas só existem por conta da sua existência. Olha como é simples. Todas essas coisas só existem por conta da sua existência. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: todas essas coisas perdem a sua importância uma vez que você deixe de existir. Só que nós invertemos as coisas. Nós tornamos essas coisas mais importantes do que a nossa existência. É como que se nós existíssemos para comer, beber e se vestir, quando na verdade essas coisas existem por conta da nossa existência. Você precisa entender isso, que é de forma tão simples, porque senão você vai começar a tornar o mantimento, você vai começar a tornar o vestuário mais importante do que você mesmo. E aí você deve se lembrar da pergunta que eu fiz no começo: quantas vidas você espera viver depois desta? Eu não estou falando em referente ao céu, não, porque lá no céu nós não teremos do que nos preocupar com o que comer, com o que vestir e nem com o que beber. Lá nós não teremos nada disso, para a glória de Deus. Nós temos aqui, porque o nosso corpo verdadeiramente precisa. Mas o que você tem que entender no seu coração é: muitos são dos que andam ansiosos, inquietos, inseguros, preocupados, solícitos, não dormem durante a noite. É aquele histerismo, aquele nervosismo, aquela impaciência, sabe? Quer dizer, tudo por conta de quê? Por conta de que ainda não entenderam que atitudes e comportamentos exatamente como esses impedem do Senhor, de Deus, do próprio Espírito Santo, do próprio Altíssimo Senhor Jesus Cristo, supri-los. Quando você entra dentro deste barco, desta ansiedade, você vai fechando portas que Deus poderia utilizar para lhe suprir. Porque Deus não opera na ansiedade. Na ansiedade Deus não age. Não tem como Deus se lhe surpreender na ansiedade. Porque a ansiedade já é a ânsia de você prever que coisas ruins irão lhe acontecer. E você sempre está com o sinal vermelho de alerta ligado. Sempre, sempre, sempre. Então veja que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, e o próprio Senhor Jesus está dizendo, que
todas essas coisas existem por conta da nossa existência. Me diga uma coisa, pelo amor de Deus, me diga uma coisa. Me diga que se esta roupa que você está usando agora, essa roupa que nós estamos utilizando agora, me diga que sentido ela vai ter ou permanecerá tendo depois da nossa partida. Me diga. Para mim, esta roupa pode ter presto e valor, mas eu parti. Esta roupa que você está vestido do mesmo jeito, mas você partiu. Me diga que valor terá esta roupa? Nenhuma. Porque quem na verdade traz o valor à roupa em que você está vestido é a sua pessoa, é você. É você que traz o valor à roupa que você está vestindo, assim como o mantimento em que você come. É interessante, né? Porque talvez existem coisas que você não come porque você não gosta. Existem coisas que você come porque você gosta. Então, por você gostar de determinados tipos de mantimento, para você tem algum valor. Mas depois que você deixou de existir aqueles mantimentos em que você gostava, me diga qual é o sentido, qual é a importância desses mantimentos. Nenhum. O que Jesus de Nazaré está nos dizendo aqui é exatamente isso. Não é a vida mais importante do que o corpo, não é o corpo mais importante do que o vestuário, não é a vida mais importante do que todas essas coisas. É isso que você tem que pôr no seu coração. Porque se você continuar dentro deste beco da ansiedade que você está adentrando dentro dele, você vai ficar uma pessoa insegura. Você vai ficar uma pessoa com seus nervos à flor da pele. Você vai ser aquela pessoa que, se você não tiver cuidado, você ainda que sendo cristão, você ainda que sendo cristã, não importa, você sempre vai andar com medo. Você sempre vai andar com receios. Olha o que ele continua dizendo, versículo de número 26. Olhai para as aves do céu, observai, atentai, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Você já viu a mão de Deus descendo do céu, alimentando essas aves do céu? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Mas a pergunta seria esta: como é que a Bíblia diz que o Senhor as alimenta? Porque a Bíblia diz que o meu Pai que está no céu as alimenta. Que estranho, né? Porque eu nunca vi a mão de Deus descendo lá do céu para alimentar qualquer ave, que seja ela qual fosse. A pergunta seria, então, como é que o Senhor diz na palavra dele que ele, que é o Pai, as alimenta? Simples, usando você. Ele mesmo te usa. Sabe aquelas migalhas que você está tomando café e de repente cai no chão, e depois você junta, coloca em um saco, depois vem um cachorro e rasga o saco, e de repente cai aquela fruta, de repente cai aquelas migalhas de pão, e quando você menos percebe, se você ficasse observando, logo logo viria uma ave e ali se alimentaria. Quer dizer, Deus nos usa para alimentar essas aves. Ora, se Deus nos usa para alimentar essas aves, você não acha que Deus também não há de usar pessoas para te abençoar? A questão é que, se você está envolvido na ansiedade, você não consegue crer assim. Você não consegue ver essa possibilidade. Você não consegue, por quê? Porque quando você está dentro da ansiedade, você está naquele pensamento que, se não for você, outro jamais será. Com isso você vai fechando as portas de que Deus poderia usar pessoas para te abençoar, e você nem percebe. Veja que a Bíblia está dizendo que o Senhor, o nosso Pai, as alimenta, querido. E ele continua dizendo aqui, olha o que é que ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, todos nós iríamos dizer, claro, pastor, claro que eu tenho mais importância do que elas. Mas a questão não é você dizer que você tem mais importância do que elas. A questão é se você realmente se vê assim. Se você realmente leva a sua vida não só nesse pensamento, ou em você confessar, mas em verdadeiramente atuar desta maneira, desta forma. Pare para pensar, qual a importância que você dá para você mesmo? Qual a importância que você dá para si próprio? Qual a importância? Eu posso lhe dar um exemplo, você sabe que é interessante, preste bem atenção, olhe para cá. Eu vou falar de uma senhora chamada Eunildes. Quem era essa senhora? Minha mãe. Todos os finais de ano, o que é que eu fazia? Todo final de ano, eu podia estar na cidade que eu tivesse, não importava. Eu podia estar em Mossoró, podia estar passando a luta que eu estivesse passando. Eu sempre entendi que o melhor caminho para uma colheita é uma semeadura. Bem, todos os finais de ano, minha mãe tinha o costume de fazer a festa natalina, a festa de Natal. O que é que eu fazia? Tanto era nas festas de Natal, como na Sexta-feira Santa. Não faltava, não tinha perigo. Mesmo que eu não estivesse lá presente, mas eu sabia que a minha semente ia alcançar a todos, que no caso os meus irmãos. Então o que é que eu fazia? Eu sempre procurava comprar um Chester, às vezes não era à vista, eu parcelava no cartão de 2 vezes, nunca cheguei a dizer isso para ela. Comprava um Chester, mas não comprava aquele que você fica olhando, deixa eu ver isso daqui não. Pegava um que eu imaginava por ser 5 irmãos, e vinha também os seus filhos, quer dizer, pegava um grande e um peru. Quando era na Sexta-feira Santa, cansei de comprar peixe, mas não era aquele cará não, comprava um peixe da mesma forma. Se eu não tinha condição financeira de comprar à vista, eu parcelava do mesmo jeito, tudo bem, ok. O que é interessante é que houve um certo determinado ano em que eu comprei de costume o Chester e o peru, e ambos eram bem grandes. Os outros demais meus irmãos também levavam. E nem sempre eu participava da festa, porque para mim participar não era a questão, não vou participar, por que eu vou dar? Não, eu nunca pensei assim, porque quem pensa assim, na verdade, só pensa em si mesmo. São pessoas que infelizmente só pensam com a barriga. Essas pessoas, elas não são boas semeadoras. Essas pessoas são pessoas mesquinhas. Ela morre até por um prato de comida. Eu nunca pensei assim. Em resumo da conversa, me lembro então que eu enviei o Chester, enviei o peru. Então assim foi. Chegou a noite de Natal, para a glória de Deus, eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas cadê o peru? Cadê o peru? Mas cadê o peru? Terminamos a festa, tudo bem, ok. Em resumo da conversa, passou-se um ano. Estávamos no dia 21 de dezembro. Faltavam 3 dias para comemorarmos o Natal do outro ano só. E nesse dia 21 minha mãe faleceu às 17h43. Faltavam 3 dias para completar o Natal. Era um dia de domingo. Mesmo assim os meus irmãos me perguntaram: e aí meu irmão, o que é que você acha? Vamos fazer. Porque se ela estivesse em vida, nós não faríamos. Ela não é a festejada do dia, quem é o festejado é Jesus, não era ela. Vamos fazer sim. Ok. O que foi que aconteceu? Fizemos ali conforme o figurino, ok. E quando foi então a Nídia, minha cunhada, ela chegou para mim e disse assim: ô pastor Nassis, você não precisa comprar esse ano não, se for de ter de comprar, compra só um Chester, viu? Eu disse: não, mas ou levar o peru também. Disse: não, porque já tem. Eu disse: mas tem um peru? Mas como assim tem um peru? Tem, do ano passado. Eu disse: do ano passado? Como assim do ano passado? Pois é. O que foi que aconteceu? Dona Eunildes, quando ela viu que você tinha trazido o Chester e o peru, e o Chester era grande e o peru era grande, ela pensou: menino, sabe de uma coisa?
Para o meu filho não ter de gastar no ano que vem, eu vou fazer o seguinte: eu vou manter esse chester no congelador, esse peru no congelador, e no ano que vem eu vou chegar para ele e vou dizer que não precisa ele comprar, porque já tem um peru e ele só compra o chester. O peru ficou, ela morreu, e aí eu te pergunto: qual importância tinha agora para esse peru se ela estava morta? Se ela não podia comer um pedaço daquele peru? Para pensar. Às vezes você deixa a melhor roupa no seu guarda-roupa dizendo assim: não, isso aqui é só para dias importantes. Importante é você. Importante é você. Você que é importante. Às vezes você está com vontade de comer algo, você não está esbanjando dinheiro, você não está jogando dinheiro para cima. Mas às vezes esse menino sabe de uma coisa: não vou comer não. Não vou comer não. E acaba que você não come. Acaba que você não compra. Sabe o que é que te faz fazer isto? A ansiedade. O medo de que no outro dia falte. O medo de que no outro dia não tenha. É a ansiedade que faz você agir assim. Você dá mais importância às coisas do que a você próprio. Você dá mais importância às coisas do que a você mesmo. Quando você começa a entender o que eu estou lhe dizendo, eu lhe faço a determinada pergunta: onde é que está a fé na altura do campeonato? Onde é que está a fé que o Senhor te suprirá de verdade? Onde é que está essa certeza agora em você poder abrir a sua boca e dizer assim: é claro que eu tenho muito mais importância do que todas essas coisas. É claro que eu tenho muito mais importância do que tudo isto. É importante você parar um pouco e pensar sobre o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. Eu não estou dizendo sair rasgando, gastando quando não pode. Não é nada disso não. Mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu falo para os casais que aqui estão: qual foi a última vez que você pegou sua esposa e você foi para um restaurante? Qual foi a última vez que você... Não, pastor, mas não tem como, não dá, o dinheiro está curto. Sim, eu sei disso. Mas se os seus filhos precisassem hoje de um dinheiro, o que você teria que fazer? Eu teria que dar um jeito. Ai de mim se não der um jeito. Ai de mim se eu não conseguir. O que é interessante é que às vezes você não entende, muitas e na maioria das vezes, o que é que você faz sem perceber, já está no automático. Você se desvaloriza ao ponto em que você mesmo não consegue entender, você não consegue perceber que você não tem outra vida a não ser essa. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? E não importa, não precisa você ir para o melhor restaurante do mundo não. Você pode ir até a esquina, lá tem um churrasquinho, pronto, acabou-se a conversa. Mas ao menos você estaria, saindo de dentro desta caixa, desta ansiedade, de que você às vezes sem perceber, por conta dela, não crê que o Senhor, o Deus é quem você serve e vai suprir as tuas necessidades. Pare para pensar. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Nós temos um irmão aqui na igreja. É membro da igreja, que hoje, para a glória de Deus, vira e volta, ele sempre está viajando, sempre está passeando. Às vezes ele leva os filhos, e às vezes ele não leva ninguém, só ele e a esposa. E não são novos, já tem assim a minha idade, a nossa idade já tem nossa idade. Não estão jogando dinheiro para cima, e nem tocando fogo, nem esbanjando. Também não estão fazendo isso. Mas uma coisa ele me disse da seguinte forma: meu pastor, se eu tiver de agradecer algo a Deus, eu agradeço a Deus porque Deus, um certo dia ele usou dizendo da seguinte forma, da seguinte maneira: olha só o que foi que o Senhor disse, eu peguei para mim aquilo, eu peguei para minha vida isso. E desde esse dia então, eu estou procurando, claro, à medida com que eu posso, aproveitar ainda a vida em que eu tenho. Porque depois, quando eu partir, já era, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Eu terei vivido o que eu aproveitei, e terei deixado de viver o que eu não aproveitei.
Quando o Senhor me disse que não importa que ainda que uma pessoa viva 100 anos e tenha 100 filhos, se esta pessoa não tiver ainda aproveitado a vida, a Bíblia diz, está escrito, que lhe era melhor um aborto do que um dia ter nascido. Quando naquele dia o Senhor pregou sobre isto, eu despertei. A minha pergunta é: o que é que eu estou fazendo de mim mesmo? Nós já nos privamos de muitas coisas, meus irmãos. Nós nos privamos de muitas coisas porque infelizmente o nosso corpo adoece. O nosso corpo adoece porque nós não fomos feitos para habitarmos dentro desta carcaça. Porque aqui é só uma carcaça, irmãozano. Isso aqui é só uma carcaça. Nós já nos privamos de muitas coisas. Nós já nos privamos do açúcar porque temos diabetes e se comer demais, papoca com linho, carretel. Nós nos privamos porque não podemos comermos aquela gordurinha, sabe, aquela carninha do peito. Para quem é do meu tempo sabe que é coisa boa. Hoje nós não podemos comer, podemos mais nem chegar perto, nem olhar. Principalmente os jovens de hoje em dia, porque é diferente as carnes de hoje, é diferente do sabor e do gosto das carnes do nosso tempo. É verdade ou não é? Hoje só se come somente só o sumo, é tanto que se não encher de verdura é capaz de não ter gosto nenhum. E mesmo colocando verdura ainda fica sem gosto. Você faz do jeito que se for, você acaba, meu Deus, não tem gosto de nada. O problema não é a mão da pessoa, o problema é infelizmente a carne de hoje. Bem, não estou pregando sobre culinária. O que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus é: qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você disse assim: menino, sabe de uma coisa? Eu vou pegar minha esposa, vou pegar meu marido e vou sair um pouco e vou me divertir um pouco. Quer seja dividir meia lata de Coca-Cola. Ah, não posso tomar Coca-Cola, pastor. Então água de coco, isso aí eu posso. O bem da verdade é que se você não parar para atentar o que Deus está falando com você nesta noite, você vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar da mesma maneira, você vai continuar da mesma forma, porque o seu grau de ansiedade é: Deus me livre, jamais eu posso fazer uma coisa dessa, porque se eu fizer isso eu vou estar gastando. Sim, eu sei disso. O maior problema é que você viciou-se em não conseguir gastar com você mesmo. Você se viciou a não conseguir gastar consigo próprio. Você se viciou. Me perdoe a expressão dizer isso, mas não estou falando para o seu mal, estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Você simplesmente se viciou-se a isso. Você se viciou-se a isso. Você se viciou-se a isso, ao ponto de que você não vê caro, sabe, gastar ou investir ou pagar ou comprar, o que quer que seja, para qualquer pessoa. Mas quando se trata de você, você acha caro. Quando se trata de você, você procura economizar, sabe, qualquer moeda, qualquer centavo. Qualquer coisa você procura: não, isso aqui é muito caro, esse sapato, não, esse sapato é muito caro. Não, essa roupa, nossa, essa daqui é que é cara mesmo. Mas quando de repente um dos seus filhos pede, você deixa de ver que é caro. Não, pastor, mas é porque o senhor sabe, né? São os meus filhos. Sim, eu não estou dizendo aqui que não seja. O que eu estou dizendo aqui é que você também tem que procurar usufruir, ainda quando em vida, um pouco da vida que Deus te deu. Escute o que o Espírito Santo está dizendo. Você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros, se for necessário, para economizar um centavo. Ou eu estou errado? Eu sei que não estou. Você anda de sol a sol, de lua a lua, você vai de um lado, vai de outro. Você olha: não, ali aquele almoço não dá, quanto é? 15, é caro. Aquele ali é 10 reais. Você às vezes nem se preocupa com a qualidade. Você só se liga numa coisa: vou economizar 5 reais. Mas se você está com a turma de seus familiares, filhos, etc., o que vai acontecer? Se eles disserem assim: eu quero comer ali, acabou-se, meu irmão. Se você não for, já era. E acaba que você vai. E a sua vida, você olha para ela e você vai ver que, me perdoe, você deixa de usufruir a única vida que você tem. Eu não estou dizendo aqui que deixe para lá, que não cuide, que não zele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo isto. Eu não estou dizendo isto. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa, em nome de Jesus,
entender que você também precisa, enquanto vida tem, aproveitar na medida do possível e na medida que você pode, esta vida que você vive. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você. É isso que Ele está falando com você. E eu sei que Ele não está falando aqui para as paredes, não, está falando com você. É com você que Ele está falando. É com você que Ele está falando. Então você precisa se programar para fazer uma viagem. Sim, uma viagem. Se programa, pastor, mas não tem como, pastor, eu vou tirar de onde? Esse é o problema, é como eu estou lhe dizendo. Você sente dificuldade de gastar com você mesmo. Você sente dificuldade de gastar consigo próprio. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo esbanjar, não é nada disso não. Está entendendo? Eu não estou dizendo aqui que já sei. Eu vou sair daqui e vou fazer logo o que eu não posso. Não é isso. Não é isso. Eu não estou dizendo isso, o Espírito Santo não é louco, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo aqui não é a vida mais importante do que o vestuário, não é a vida mais importante do que o alimento, o mantimento, não é a vida mais importante do que todas essas coisas. Em outras palavras, todas essas coisas deixam de ter importância diante da sua inexistência. Quando você deixa de existir, todas essas coisas, acabou, já era, não tem mais nenhuma importância, não tem mais, acabou-se. Você vai ver que as roupas que você tem lá no seu guarda-roupa, que você economiza tanto, ou vão ser doadas, ou vão ser vendidas, ou vão ser jogadas no fogo, acabou-se. Você vai ver que aquela mobília que você lambe, que você sabe cuida, não que não tenha que cuidar. O que Deus está dizendo é que você não tenha que cuidar, não. Tem que cuidar, claro que você suou, você trabalhou, você se doou por aquilo. Mas você tem que entender que essas coisas só têm verdadeiramente sentido por conta da sua existência. Por conta da sua existência, todas essas coisas deixarão de ter seu valor. Todas elas deixarão de ter seu valor. Aquelas colheres que você diz, nossa, olha só, e você fica adorando elas, nossa, isso aqui é para dias especiais. Não, dia especial é todos os dias enquanto você está vivo. Dias especiais é dias de todos os dias enquanto você está vivo. Mas às vezes você fica, sabe, gente, escute pelo amor de Deus o que o Espírito Santo está falando com você, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, não é questão de que você vai rasgar, jogar fora, não é isso não. Mas com todo respeito, talvez você já deve ter percebido que os pais dos nossos pais, os nossos avós, deixaram terrenos, deixaram casas, todas essas conquistas. Mas talvez se nós nos sentássemos hoje e nos perguntássemos assim, tudo bem, eles conquistaram tudo isso com o suor do trabalho, é bíblico, glória a Deus por isso, mas nos perguntássemos assim, entre 100, eles realmente usufruíram da única vida que eles tinham? Talvez você diga que nada, só trabalhavam. E na velhice, quando era para usufruir, não, adoeceu e morreu, acabou-se. Quando era para usufruir, adoeceu e morreu. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que não tenha que agranjear, porque a Bíblia Sagrada diz isso, mas o que eu estou dizendo é que nada disso tem sentido se você não souber aproveitar esta única vida que você tem. Sim, poder usufruir, às vezes é um tipo de comida, nossa, eu gostaria tanto de comer aquela comida, mas só quando eu me lembro quanto custa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus me ajude, sim, mas só que muitas vezes aquela comida que você tanto gostaria de comer, que você está dando muito mais importância por conta do valor, se outros da sua família vierem, você vai ter que ou comprar ou gastar muito mais além do que aquilo, e você vai perceber em que você, na maioria das vezes, você mais investe em pessoas do que investe em você mesmo.
Eu não estou dizendo que você seja moleca de samambaia para ninguém, mão de bebê para ninguém. Não é isto, pelo amor de Deus. Escute que o Espírito Santo de Deus está lhe falando, porque os filhos depois que crescem, acabou, tchau, adeus, acabou-se. Já foi, acabou, não tem mais para onde correr não. Você sabe disso, nós sabemos disso. Então a mensagem que o Espírito Santo tem para lhe dizer nesta noite é justamente essa: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uma das maiores lições que o Silvio Santo me deixou, uma das maiores lições que ele me deixou, que eu ainda estou mastigando isto, viu? Eu ainda estou mastigando isto. Rapaz, o camarada daquele entendeu o que está aqui escrito em Mateus capítulo 6. Todos imaginavam que na morte dele, nossa, ia ter aquelas carreatas, ia ter aqueles aplausos, ia ter aquele clamor, que nós estamos acostumados quando um personagem importante morre, não é verdade? Coloca em cima do carro de bombeiro, e vai para cá e vai para acolá. Não, agora vai para a Câmara dos Vereadores. Não, vai para o palácio, seja de onde quer que for. E aí vai passar lá, e vai ser transmitido, e aquele negócio todo, e aqui e acolá. Tem uma entrevista que ele deu, antes da morte dele. Não sabia nem dia nem hora em que ia morrer. E o repórter, no caso, não era nem um repórter, era uma pessoa comum, assim como qualquer um de nós, que se atreveu a ir para a porta da casa dele e não sair de lá enquanto não o entrevistasse. Silvio Santos, rapaz, ele não vai sair, não vai, até que ele abriu a porta e foi até essa pessoa. E a pergunta que essa pessoa fez para ele foi a seguinte: Silvio, me diz uma coisa, do que você poderia me dizer que você se arrepende? Você chegou onde chegou, conquistou o que conquistou, e etc, etc. Ele disse: de nada. De nada. Sabe por conta de quê? Por conta de que eu entendi, e sempre entendi, que se eu tenho de usufruir do bem e do melhor, enquanto em vida, eu pude aproveitar o que eu pude aproveitar com o meu trabalho, com o meu suor. E quando eu partir, quando eu morrer, todas essas coisas vão ficar, todas elas, porque elas não têm mais valor do que a minha existência. Está lá. E o que é interessante, você sabe o que é? É que agora ele morreu o Silvio Santos. Caixão? Nem um mendigo deixaria escrito: eu quero um caixão como ele disse que queria o caixão. Isso não era miséria, mulher que samambaia, não. Uma das maiores lições. Porque outros demais, não, tem que ser assim, porque... Né, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Escute o que eu estou dizendo. Não. Foi enterrado como uma pessoa comum, normal, que passou pela terra, enterrou, acabou-se a conversa. Acabou-se a conversa. E aí? Que Deus falou com você? Pare para pensar. Eu sei que temos que economizar, sei que não temos que gastarmos tudo, também sei, mas eu sei também de lhe dizer que a vida é mais importante do que todas essas coisas. A ansiedade é autodestrutiva. A ansiedade é uma miséria. Cuidado com ela. Mande ela para bem longe em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. E em nome de Jesus eu recomendo, procure assistir outras mensagens, que Deus também irá falar com você para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.